uma palavra de oração, eu vou pedir, Samra, despluga a Samra aí, ó, pede a Samra. Ô, Samra, faz uma oração para nós, por favor, para a gente iniciar. Peraí, tá me ouvindo? Estamos ouvindo muito bem. Então tá bom. Senhor Jesus, muito obrigada por esse tempo, muito obrigada por essa oportunidade de nos encontrarmos, ó Deus. Muito obrigada porque a gente tem a família de fé que está junto com a gente em todo tempo. Nesse tempo de isolamento, a gente pode se encontrar usando essas tecnologias e reconhecer que o Senhor é bom em todo tempo. Apesar das circunstâncias, a gente reconhece que o Senhor é bom. Se eu posso abençoar esse momento, Pai, que realmente seja uma palavra que venha do coração do Senhor para nos alertar, para nos advertir, para nos ensinar, para nos encorajar, ó Deus, a estarmos firmes no Senhor e levarmos o seu evangelho também a outras pessoas. Abençoe a vida do Marcelo, que vai conduzir, que o Amém, Senhor Senhor. fala, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, gente. Eu vou pedir a ajuda do João aí. Você anota a sua pergunta, depois no final a gente vai ter um tempo para pergunta, tá bom? Ai, 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 sumiu aqui, João. Tá me- Só falar uma coisa aqui. Eu vou tirar o vídeo de todo mundo para a transmissão ficar mais leve, caso alguém esteja com uma internet um pouco pior ou esteja com alguma dificuldade, para a transmissão ficar mais leve. Então, eu vou tirar o vídeo de todo mundo, tá, gente? Deixar só o do Marcelo e o meu quando eu compartilhar os slides aqui, tá bom? O meu sumiu aqui, João. O seu vídeo? Não tô vendo ninguém. O seu tá aparecendo aqui pra gente aqui ainda, tá? Não sei o que aconteceu aqui, não. Espera aí, vamos ver o que eu posso te ajudar. Você tá na tela do Zoom? Tô na tela do Zoom. E não tá aparecendo. Vê se no cantinho tá selecionado qual forma de aparecer as pessoas. Não tá aparecendo nem os nomes? Nada, não tá aparecendo nada. O que tá aparecendo na sua tela? Na hora de começar, tudo é luta, né, cara? Mas é desse jeito mesmo. Tá aparecendo escrito assim, Zoom, só isso. Só isso? Lá embaixo no computador, se você clicar no símbolo do Zoom, tem duas telas não para você ver? Clicar na outra do Zoom? Apareceu. Beleza. Mistério. Então, vamos lá. Beleza. Então, tá. Eu queria conversar com vocês, eu acho que não vai dar tempo hoje de fazer tudo, então eu também não quero passar de 1 hora. E nós já são 8h06, eu quero ver se até 9 a gente termina tudo. Conversar sobre a pandemia e a volta de Cristo. Nós estamos vivendo esse tempo aí, e eu gostaria de refletir a respeito dos últimos acontecimentos, mas dentro de uma visão, assim, ou à luz da segunda vinda de Cristo ao mundo, né? Só que para a gente fazer isso, antes de mais nada, a gente precisa estabelecer pelo menos assim 5 verdades bíblicas a respeito do tema, tá? Então vamos lá, vamos na primeira verdade e aí eu peço o João para postar aí o primeiro slide. Então vamos lá. A primeira verdade, gente, é que Jesus voltará, né? Com relação à primeira vinda de Jesus na Terra, existem várias profecias, né, registradas no Velho Testamento. E todas as profecias foram cumpridas na sua integralidade. Por exemplo, o lugar do nascimento de Jesus. O lugar do nascimento de Jesus está aí registrado. Aí, Miqueias 5:2. Mas você, ó Belém Efrata, é apenas uma pequena cidade de Judá. Peraí. Deu um probleminha aqui. A tela ficou meio grande, então não está dando para ler tudo. Ô, João, leia para mim, Miqueias 5:2, por favor. Leio. O slide está cortando? É isso que está acontecendo? Não, ele ficou um pouco grande, mas manda a brasa aí, vai. Lê Miqueias.
Miqueias 5:2. Mas você, ó Belém Efrata, é apenas uma pequena vila entre todo o povo de Judá. E, no entanto, um governante de Israel, cujas origens são do passado distante, sairá de você em meu favor. Agora, então, e essa profecia, ela foi escrita mais ou menos 700 anos antes do nascimento de Jesus. E está registrado em Miqueias 5:2. Agora, eu estou dando só um exemplo, eu poderia dar vários exemplos. Olha o cumprimento dessa profecia, está registrado em Mateus 2:11. Deixa eu ver, Mateus 2:1. Leia para nós, João, Mateus 2:1. Jesus nasceu em Belém, na Judeia, durante o reinado de Herodes. Por esse tempo, alguns sábios das terras do Oriente chegaram a Jerusalém. Tá. Então, assim, há várias profecias a respeito da primeira vinda. Eu dei um exemplo só, poderia dar 10, 20 exemplos, né? Para a gente ganhar tempo, eu só estou dando um exemplo. E a respeito da segunda vinda, bom, antes seria interessante, leia para nós, João, o Atos 1:11. E disseram: Homens da Galileia, por que estão aí parados olhando para o céu? Esse Jesus que foi elevado do meio de vocês ao céu, voltará do mesmo modo como o viram subir. Então, Jesus vai voltar. Todas as profecias referentes à primeira vinda foram cumpridas. E por que não entender que as profecias a respeito da segunda vinda também serão cumpridas? Volta lá naquele slide, João. Veja bem, se todas as profecias a respeito da primeira vinda foram cumpridas, por que não entender que as da segunda vinda também vão ser cumpridas? E há muito mais profecias referentes à segunda vinda do que à primeira. Eu vou citar só uma delas, que está lá em Lucas 21:11. Leia para nós, João, Lucas 21:11. E haverá, em muitos lugares, enormes terremotos, epidemias horríveis e devastadora falta de alimentos. Então sucederão eventos terríveis e surgirão poderosos fenômenos celestes. Ou seja, esse poderia citar várias profecias também a respeito da segunda vinda. Eu escolhi essa de propósito porque cita, inclusive, as epidemias, né? Além de terremotos e um tanto de coisa que nós já estamos vendo. Aí você pode falar, não, mas sempre existiu, mas não tanto quanto agora, né? Não da forma como e da quantidade que nós temos visto agora. Então, vamos lá. O certo é, gente, que Jesus vai voltar. E independente de uma forma de interpretar outra, porque nós temos assim dentro da escatologia, que é a parte da teologia que estuda os últimos acontecimentos, nós temos algumas linhas e não é o nosso objetivo aqui tratar sobre essas linhas, tá? Então, por exemplo, existem os amilenistas que creem que não haverá milênio, né? Existem os pós-milenistas, que pensam que o Senhor Jesus vai voltar depois do milênio, e que aí nós teríamos duas etapas. Primeiro, o arrebatamento da igreja, aí o milênio, depois a segunda vinda. Ou então o pré-milenismo, e assim vai. Tá? Não quero entrar nesse ponto, não vou entrar nesse ponto, mas independente de qualquer posição, seja A, pré, pós, o fato é que todos concordam com uma verdade: Jesus vai voltar. E agora vamos ver a segunda verdade. Qual é o objetivo da profecia? O objetivo da profecia é vigilância, esperança, fé e trabalho. Então, nós temos aí alguns versículos. Então, vamos lá. Pode projetar aí, João, os versículos. Então, nós vimos a primeira verdade, Jesus vai voltar. Segundo, qual é o objetivo das profecias? Vigilância, esperança, fé e trabalho. Vamos lá, veja aí Lucas 21:8, João, lê para nós. Lucas 21:8. Portanto, quando todas essas coisas começarem a acontecer, levantem-se e ergam a cabeça, pois a sua salvação estará próxima. Olha só, o objetivo da profecia
é esperança, né? Levantem a cabeça. Então, é hora da gente levantar a cabeça. Nossa salvação está próxima. Olha Lucas 21, 36. Pode Estejam ler, João. sempre, estejam sempre atentos e orem para serem considerados dignos de escapar dos horrores que sucederão e de estar em pé na presença do Filho do Homem. Interessante. Queria parar um pouquinho agora para só fazer uma breve colocação. Quer dizer que é o seguinte: devemos viver de tal forma que nós estejamos de pé na presença do Filho do Homem quando ele voltar. Então é interessante assim, ó. A Bíblia fala que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Está lá em Filipenses capítulo 2. Que Jesus é o Senhor. Ou seja, quem hoje se ajoelha, quem hoje se quebranta, quem hoje confessa o senhorio de Cristo, naquele dia estará de pé na presença do Filho do Homem, porque já se dobrou e já confessou Jesus. Agora, os que hoje são pessoas de dura cerviz, pessoas que não se curvam, que não se dobram, que não se ajoelham, que não se quebrantam, naquele dia estarão de joelhos, confessarão que Jesus é o Senhor, que toda a língua vai confessar, só que vai ser uma confissão que não trará salvação, né? Eles confessarão o senhorio de Cristo, mas perecerão para todo sempre. Então há esse paradoxo aí, quem hoje está de pé, naquele dia vai estar ajoelhado, e quem hoje está ajoelhado, naquele dia vai estar de pé na presença do Filho do Homem, né? Então, o que mais? Lucas 12, 54 a 56. Lê para nós, João. Então Jesus se voltou para a multidão e disse: Quando vocês veem nuvens se formando no oeste, dizem, vai chover. E tem razão. Quando sopra o vento sul, dizem, hoje vai fazer calor. E assim ocorre. Hipócritas, sabem interpretar as condições do tempo na terra e no céu, mas não sabem interpretar o tempo presente. Olha esse conjunto de versículos, gente. Olha isso. Eu tinha um zelador lá no acampamento, o Sr. Noel, que eu falava assim, Sr. Noel, vai chover hoje? Ele olhava no céu assim, falando assim, hoje não vai chover não. Ah, vai chover hoje? Ah, vai chover, Sr. Marcelo, que hoje é a chuva das goiabas. Hoje vai chover porque está ventando de lá, ó. Ó, está ventando daqui, está ventando de lá. Ele sabia, e olha que ele não sabia ler nem escrever, mas ele sabia discernir, pelo conhecimento, olhando pelo vento, as nuvens, ele sabia se choveu ou não. E é a mesma coisa, Jesus está falando conosco. Vocês sabem, olhando para as nuvens, olhando o vento, percebendo o vento, vocês sabem se vai chover ou não, ou se vai fazer calor, né? E agora, vocês sabem fazer isso e não sabem interpretar as condições do tempo presente? Gente, será que nós vamos olhar para tudo que está acontecendo no mundo e achar que isso não tem a ver com a volta de Cristo? É claro que tem a ver, gente. Claro que tem a ver. E o objetivo da profecia é justamente esse. É um estímulo à vigilância, ao trabalho, à esperança, ao consolo, à fé, né? Então, esse é o objetivo. Pode passar não passa ainda não. Não passa, eu quero falar uma coisa. As profecias, gente, elas não são histórias contadas antecipadamente para satisfazer curiosidades. Então, eu falo, nossa, o que vai acontecer? Como é que é? A gente vai se conhecer lá? Como é que vai ser? Eu vou lembrar da minha mãe, eu vou lembrar do meu pai, eu vou ficar triste porque meu pai não converteu. Como é que vai ser lá? Onde é que fulano que já morreu está? Como é que é? O que é o paraíso? O paraíso já é a Nova Jerusalém? O paraíso é o céu? Onde é a porta de entrada? O que é o Hades? E as pessoas que morreram sem Cristo? Então a gente fica nessas especulações. As profecias não são histórias contadas antecipadamente para satisfazer curiosidades, e sim motivo de estímulo à vigilância, esperança, dedicação à missão, senso de urgência e confirmação da fé por ocasião do seu cumprimento. Tá bom? Pode passar o slide aí.
João? Isso. Terceira verdade. Nós já vimos duas verdades, né? A primeira verdade é que Jesus vai voltar. O segundo é qual é o objetivo das profecias. Terceira verdade. A volta de Cristo, gente, ela é boa notícia para uns e terrível notícia para outros, né? Então, vamos ver o texto de Mateus 25, 31 a 46. Lê para nós aí, João, por favor. Vou ler tudo então já de uma vez, né? Isso. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele se sentará em seu trono glorioso, todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará as pessoas, como um pastor separa as ovelhas dos bodes. Colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Venham, vocês são os que são abençoados por meu Pai. Recebam como herança o reino que ele lhes preparou desde a criação do mundo. Pois tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e me deram de beber. Era estrangeiro e me convidaram para a sua casa. Estava nu e me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim. Estava na prisão e me visitaram. Então os justos responderão: Senhor, quando foi que o vimos faminto e lhe demos de comer? Ou sedento e lhe demos de beber? Ou como estrangeiro e o convidamos para a nossa casa? Ou nu e o vestimos? Quando foi que o vimos doente ou na prisão e o visitamos? E o rei dirá: Eu lhes digo a verdade. Quando fizeram isso ao menor destes meus irmãos, foi a mim que fizeram. Em seguida, o rei se voltará para os que estiverem à sua esquerda e dirá: Fora daqui, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Pois tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e não me deram de beber. Era estrangeiro e não me convidaram para a sua casa. Estava nu e não me vestiram. Estava doente e na prisão e não me visitaram. Então eles dirão: Senhor, quando o vimos faminto, sedento, como estrangeiro, nu, doente ou na prisão e não o ajudamos? Ele responderá: Eu lhes digo a verdade. Quando se recusaram a ajudar o menor destes meus irmãos e irmãs, foi a mim que se recusaram a ajudar. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Obrigado, João. Esse texto poderia ser interpretado como um texto que aponta para a salvação pelas obras. Não, não é. Nós não somos salvos pelas obras. Nós somos salvos pela fé. Não somos salvos pelas boas obras, mas sim somos salvos para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nelas. Então, é aquilo que Tiago diz: mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras, né? Então, todo salvo por Jesus, ele é salvo para a prática também das boas obras. Depois a gente vai até voltar nesse ponto aí. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que a volta de Cristo, ela é e será uma excepcional notícia, maravilhosa notícia. É o maior evento da história do universo, da humanidade, é a volta de Cristo. Não é a primeira vinda, é a segunda. Porque na segunda vinda, o Senhor vai pôr um ponto final nessa história para começar uma outra. Então, ela é maior até do que a primeira vinda, que olha que dividiu a história. Mas agora, Jesus não vai dividir a história, ele vai pôr um ponto final na história para começar uma outra história. E então, para nós, para aqueles que um dia já se entregaram ao Senhor, aqueles que já têm o Senhor no coração e são salvos, é uma maravilhosa notícia. É uma maravilhosa notícia, porque o Senhor vai separar as ovelhas dos bodes, né? Então, a uns ele dirá: vinde bendito de meu Pai. A outros ele dirá: apartai-vos de mim. Então, fica claro que a volta de Cristo é uma boa notícia, mas também é uma terrível notícia, né? Isso é um fato, tá bom? Quarta verdade. Vamos lá, pode apresentar o slide. Quarta verdade é a seguinte: nem todas as pessoas morrerão. A gente fala assim, não, todo mundo um dia vai morrer. Não, não é verdade, não. Muita gente não vai passar pela morte. Você sabia disso?
Olha só o que a Bíblia diz em Tessalonicenses. Pode apresentar, João. 1 Tessalonicenses 4, 15 a 18. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, nós, os que ainda estivermos vivos quando o Senhor voltar, não iremos ao encontro dele antes daqueles que já morreram. Pois o Senhor mesmo descerá do céu, com um brado de comando, com a voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. Primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão. Depois com eles, nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Então estaremos com o Senhor para sempre. Portanto, animem uns aos outros com essas palavras. Animem uns aos outros com essas palavras. Que maravilha! Olha só, muitos não passarão pela morte. Quando o Senhor voltar, quantos eu nem sei qual a população hoje do mundo aí, bilhões de pessoas, certo? Então, muitas pessoas não morrerão, não é? Aqui o texto é muito claro. Por exemplo, se a volta do Senhor fosse hoje, né? Toda a igreja de Jesus, todos os salvos, eles seriam imediatamente levados para o encontro com o Senhor, sem passar pela morte. Tá? Só que aqueles que estão vivos, como diz o texto, eles não vão anteceder os mortos. Os mortos, aqueles que morreram com o Senhor, vão ressuscitar primeiro ao toque da trombeta. E depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens para encontrar com o Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Então, eu sempre falo que há duas gerações que foram, uma já foi, a outra vai ser, né? Muito privilegiada. Acho que a geração que esteve aqui com o Senhor, pôde caminhar com Ele, tocar nele, né? Falar com Ele diretamente, assim, face a face, foi uma geração muito privilegiada, eu acho. Mas a geração que estará aqui quando o Senhor voltar, puxa vida, essa também vai ser extraordinariamente abençoada. Algumas pessoas na Bíblia não passaram pela morte. Enoque, né? Não passou, Elias, né? E, enfim, e aqueles que estiverem aqui, que são do Senhor, não passarão pela morte, não. Então, essa é uma verdade que a gente tem que ser dita aí, que a morte é uma coisa certa, a coisa mais certa que tem é a morte. Não é, não. Muitos não morrerão. Muitos, né? E quem sabe nós vamos fazer parte dessa geração que não passará pela morte, mas que será levada pelo Senhor, né? Muito bem. Vamos lá na última verdade. Já falamos 4 verdades, né? Nem todas as pessoas morrerão, a volta de Cristo será, e é boa notícia para uns e terrível notícia para outros. O objetivo da profecia é o estímulo à vigilância, esperança, fé e trabalho, e Jesus vai voltar, né? A 5ª verdade é que ele está à porta. Então, vamos ver o versículo aí, ou os versículos, por favor. João, Mateus 24, vamos lá. Mateus 24, 32 a 36. Agora aprendam a lição da figueira. Quando os ramos surgem e as folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Da mesma forma, quando virem todas essas coisas, saberão que o tempo está muito próximo, à porta. Eu lhes digo a verdade, esta geração certamente não passará até que todas essas coisas tenham acontecido. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras jamais desaparecerão. Contudo, ninguém sabe o dia nem a hora em que essas coisas acontecerão, nem mesmo os anjos no céu, nem o Filho, somente o Pai sabe. Pode continuar lendo o resto do... Pode. Quando o Filho do Homem voltar, será como no tempo de Noé. Nos dias antes do dilúvio, o povo seguia a sua rotina de banquetes, festas e casamentos, até o dia em que Noé entrou na arca. Não perceberam o que estava para acontecer, até que veio o dilúvio e levou todos. Assim será na vinda do Filho do Homem. Muito bem. A 5ª verdade é a seguinte: ele está à porta. Agora vejam, isso é importantíssimo. Embora ninguém saiba dizer o dia e a hora da volta do Senhor, é possível afirmar
é possível afirmar que ele está às portas. Por quê? Por causa dos sinais que ele disse que iriam acontecer. Agora, veja bem, eu preciso parar aqui um pouquinho para a gente entender direitinho isso aí. Vejam, o Senhor Jesus pregou 2 sermões proféticos. Aliás, desculpa, ele pregou um sermão profético que está registrado em 2 livros, em 3, Mateus, Marcos e Lucas. Tá? Só que nesse sermão profético, a profecia ali, quando ele fala, ele está falando de 2 eventos. Ele está falando da destruição do templo que ocorreu no ano 70, a destruição do templo, Jerusalém sitiada, etc., etc. E, ao mesmo tempo, ele está falando da volta dele. Então, há palavras ali que são específicas para a primeira parte da profecia, a qual me referi, que é a questão de Jerusalém sitiada, quando ele fala lá que ai das grávidas, quando ele diz lá, orai para que a fuga de vocês não seja no inverno, aquele que estiver no campo não volte em casa. Então, isso tudo ele está se referindo a Jerusalém sitiada. Mas o restante, ele está falando da segunda vinda. Tá? Então, às vezes, as pessoas ficam um pouco confusas com relação a isso, porque ali Jesus fala de 2 eventos ao mesmo tempo. Muito bem. Mas, de qualquer forma, ele conta uma brevíssima parábola, que é a parábola da figueira. E ele diz o seguinte: quando os seus brotos já se tornam tenros, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também vocês, quando virem todas essas coisas acontecer, sabei que está muito próximo o fim. Né? E ele ainda diz, em verdade vos digo, não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Okay? Ele diz que os céus e a terra podem passar, mas as palavras dele não passam. Né? E que ninguém sabe o dia nem a hora em que essas coisas vão acontecer, mesmo os anjos do céu, somente o Pai. Ou seja, ele não está afirmando dia nem hora, mas ele vai dizendo de vários sinais que aconteceriam. Ele fala de sinais dentro da igreja, ele fala de sinais fora da igreja. Ele fala do surgimento de falsos cristos, de falsos apóstolos, né? Falsos profetas, e é o que nós temos visto. Ele fala do amor se esfriando, ele fala de guerra, de rumor de guerra, de epidemias, de sinais no sol, na lua, nas estrelas, a ciência se multiplicando. Enfim, ele fala uma série de avisos. Ele termina dizendo, muito cuidado, prestem atenção. Ninguém sabe o dia nem a hora, mas eu estou dizendo o seguinte, do mesmo jeito que quando tem brotinho na figueira, vocês sabem que está próximo o verão, então entendam, quando essas coisas estiverem acontecendo, saibam que está próximo o fim. Por isso que eu insisto com vocês que não é possível a gente olhar para o que está acontecendo no mundo e achar que isso não é um fortíssimo sinal da volta do Senhor. É um sinal da volta do Senhor. E a geração que visse o que nós estamos vendo se cumprir, deveria saber que a volta de Jesus está breve, né? Está por vir. Agora, infelizmente, não tem sido assim, não é verdade, meus irmãos? Nós sabemos que ele voltará, sabemos que os sinais estão aí à nossa volta, mas vivemos como se isso fosse algo para ser considerado pelos nossos bisnetos. E aí é que entra essa palavra de Mateus, quando Jesus fala de Noé. Ô, João, você podia voltar na palavra lá de Jesus quando ele fala sobre Noé? Por favor, vamos só voltar nessa parte. Está lá em Mateus 24, 37 a 39. Olha o que acontecia no tempo de Noé. Vamos lá. Quando o Filho do Homem voltar, será como no tempo de Noé. Nos dias antes do dilúvio, o povo seguia sua rotina de banquetes, festas e casamentos, até o dia em que Noé entrou na arca. Não perceberam o que estava para acontecer, até que veio o dilúvio e levou todos. Assim será na vinda do Filho do Homem. Não tira do versículo, não. Olha só, gente, isso é palavra de Jesus.
o nosso mestre, ele falou assim, olha que dica que ele deu. Quando o Filho do Homem voltar, será como nos dias de Noé. Nos dias antes do dilúvio, o povo seguia a sua rotina. Qual é a sua rotina? Pensa. Agora nós estamos sem rotina, né? A rotina é ficar em casa, mas pensa até um mês atrás, né? Qual que era a sua rotina? Talvez uma rotina absolutamente lícita, tá bom? Vamos lá. O que é? As preocupações da vida. Você tem que trabalhar, tem que pôr comida dentro de casa, tem que pagar a prestação do apartamento, tem que pagar a prestação do carro, tem que levar o filho no dentista, tem que fazer a compra do supermercado, tem que ir no médico, tem que fazer o seu check-up no final do ano, tem que fazer terapia, né, Adriana? Tem que... Aí você vai seguindo a sua rotina, tá? Até o dia em que Noé entrou na arca. Aí a pessoa não percebeu, porque estava na rotina. Não percebeu o que estava para acontecer. Aí o dilúvio veio e levou todo mundo. Assim também será com a vinda do Filho do Homem. E lá em Lucas tem um versículo muito interessante que ele diz assim, até não listei aqui não, ele fala assim, acautelai-vos por vós mesmos, para que as orgias, bom, louvado seja Deus, fomos livres das orgias, as bebedeiras, louvado seja Deus, fomos livres disso. Aí ele coloca no mesmo patamar as preocupações dessa vida. Ocupem o coração de tal maneira que aquele dia te pegue de surpresa. Jesus coloca no mesmo pé de igualdade orgia, bebedeira e preocupações da vida. Preocupações da vida são as coisas legítimas. E a gente vai se envolvendo, não é? E a gente não para prestar atenção nos sinais. E agora vamos lá, pode até voltar a tela aí, João. Eu estou caminhando aqui para o final, tá bom? É assim, não é para o final, porque depois teria mais coisa para falar, mas aí para a gente poder abrir para pergunta, alguma coisa. Agora vamos lá, eu fiz essa baita dessa introdução para a gente ir direto ao nosso ponto, né? Meus irmãos, pode voltar, viu, João? Pode voltar lá. A imagem. A imagem, eu falando. Pode tirar o versículo, tá? Então vamos lá. Eu tenho conversado com muita gente, e vocês aí, eu não sei quantas pessoas, nós estamos aí com 37 pontos, talvez tenha mais de 50 pessoas, porque às vezes num ponto tem mais de uma pessoa. E eu sei que nós temos gente aqui de todas as áreas, nós temos gente que mexe com economia, gente da área de psicologia, gente da área nós temos seminarista, pastor, professor, talvez tenha médico, dentista, enfim. Todos nós concordamos, gente, seja qual for sua área de atuação, que o mundo não será mais o mesmo. O mundo não vai ser mais o mesmo. Ou vocês acham que vão ser? O tsunami que vai vir aí, econômico, financeiro, quantas pessoas desempregadas? Quantos suicídios? Quantas síndromes do pânico? Quanto desespero, quanta depressão. Estou falando isso, gente, porque eu acabo de viver isso, micro, né? Porque tem um ano que em Macacos nós estamos vivendo exatamente isso. Desde o dia 16 de fevereiro, quando tocou a sirene, Macacos acabou, vocês têm acompanhado a história. O que teve de gente que perdeu o negócio, gente que está desesperada, que está tomando remédio, e não recuperou até hoje, e agora, com essa questão, agora que talvez nem recupere mais, por causa do pânico, do medo. Ou seja, o mundo não será mais o mesmo. Não será mais o mesmo. E aí, como é que eu vejo esse momento agora à luz da volta de Cristo? Eu creio, gente, que todos nós estamos aprendendo várias lições, mas uma lição para todo aquele que é seguidor de Jesus é o seguinte: não sei se você sabe, e isso a gente pode discutir um pouco mais para frente, que a volta de Cristo vai ser precedida por um grande avivamento na igreja. Avivamento. Tá? Ou seja, o que é esse avivamento? E eu até me arrepio com isso, sabe? É o Espírito Santo
preparando a noiva para o casamento. A noiva, a igreja. Tá? E esse grande avivamento é a preparação da noiva para o encontro do noivo, para a volta de Cristo. Eu acredito sinceramente que nós estamos vivendo a última hora. Por isso que nós temos visto milhares de jovens se dispondo, são os trabalhadores da última hora, os trabalhadores da hora undécima, que Jesus, a parábola que ele contou lá, os últimos da última hora, os trabalhadores que ele contratou na última hora. São os trabalhadores da hora undécima. Esses trabalhadores que Jesus está convocando, eles fazem parte dessa noiva. E diz que a noiva é linda. O Espírito Santo está preparando a noiva. Toda noiva é bonita, mas imagina a noiva que o Espírito Santo vai preparar para entregar para Jesus, para o noivo. Agora, meus irmãos, afora qualquer outro prognóstico aí para frente, etc. Vamos pensar no que se refere à igreja. Qual é o grito dessa epidemia para a igreja? Para mim e para você? O mundo não vai ser mais o mesmo. Não vai ser mais o mesmo. Aquele que é sujo vai se sujar mais. E aquele que é limpo vai se limpar mais. Agora, não vai ter mais lugar para morno. Sabe aquele morno? Você não é frio nem quente, mas é morno. E Jesus fala, olha, eu preferia que você fosse frio, hein? Porque se é morno, eu vou vomitar você da minha boca. Não vai ter lugar para morno, não vai ter lugar para mais ou menos, não vai ter lugar para... Vai ter lugar só para aqueles que fazem parte da noiva, que querem levar Jesus a sério, que vão porque o avivamento ele vai trazer esse evangelismo, a pregação do evangelho do reino em todas as nações para vir o fim. A noiva vai fazer isso, está entendendo? Então, é uma chacoalhada que Deus está dando na igreja. Porque, vamos lá, gente, vamos lá. Nós temos que orar para Jesus. Eu tenho visto muita corrente de oração. Senhor, então, Senhor, cura, põe a mão, destrói esse vírus. Já tem profecias assim que falam que vai ser numa data tal, agora no mês de abril e tal. Eu não estou desprezando nenhuma palavra dessa. Mas eu acho que o que nós temos que fazer, nós podemos orar sim por isso, que Jesus tenha misericórdia e por aí vai. Mas eu acho que isso tudo faz parte também de um grande quebra-cabeça, de um chacoalhão na igreja, para que a igreja se desperte. E, meus irmãos, com toda sinceridade, é essa igreja aí que nós estamos vivendo que vai ser a noiva? Eu acho que não, meus irmãos. Eu conheço muita coisa. Não estou querendo julgar nada, tá? Mas essa igreja onde oferta foi substituída por cachê, onde culto foi substituído por show, onde pregador virou agora mensageiro de autoajuda, um evangelho sem cruz, um evangelho descompromissado. E, meus irmãos, agora é a hora da verdade. Onde é que está o nosso tesouro? Vamos lá. O tesouro seu está parado na garagem? Carrinho novinho que você comprou. Você não pode sair, meu filho. Onde é que está agora o seu tesouro? Está na aplicação que você fez na bolsa? A bolsa despencou, cara. Onde é que está o seu tesouro? Está na viagem que você ia fazer para a Europa? Que viagem, meu filho? Entendeu? Onde é que está o seu tesouro? O que adianta você ter carro? O que adianta você ter casa? Você não tem... entendeu? Isso tudo vai ficar aí. Onde tiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Adianta o quê você ter muito dinheiro agora? Né? Então, é hora da gente rever os nossos valores, é hora da gente entender que Jesus está voltando, é hora da gente colocar o coração no lugar certo, é hora da gente olhar para Jesus, porque se for olhar para o barco, a água já entrou no barco. Né? Mas, aleluia, porque Jesus está no barco. Então, nós temos que olhar
essa pandemia dentro de uma perspectiva assim, de que Jesus também está falando de forma poderosa com cada um de nós, né? Vamos lá. Vamos lá, assim, mais 5 minutos aqui, só para a gente pensar. Como é que foi com Jó? Depois você lê o capítulo 1 de Jó, e lê o 2º, e lê o último. Satanás se apresentou lá para Jó e falou para Deus, falou assim, e Deus falou, de onde é que você vem? Ele falou, estava dando uma voltinha na terra aí, e Deus se apressou a dizer, você viu lá meu servo Jó? Aí ele falou assim, ele é fiel porque o Senhor abençoa muito ele. Deixa eu mexer lá nas coisas lá, deixa eu tirar tudo dele, só vai ver se ele vai te servir. E Deus falou assim, não, pode, não, só não quer que você toque nele, mas pode mexer, pode. E aí, cara, olha, foi desgraça em cima de desgraça. Aí Satanás volta lá e fala, aí Deus pergunta, você está vindo da onde? Estou vindo da terra. E meu servo Jó, você viu como é que ele é fiel? Ele não blasfemou. Eu falei, mas por que você não deixou eu tocar nele? Deixa eu tocar nele. Ele falou, então tá, pode tocar. Aí o Jó fica tudo cheio de ferida, raspando a ferida com telha e tal, mas não perde a fé e tal, e no final Deus dá em dobro, né? E aí, gente, eu queria só julgar só um ponto aí para a gente passar para uma parte, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Eu queria dizer o seguinte, olha, no final dessa pandemia, o que eu acho que Deus quer ver, primeiro, é uma igreja que serve só a Jesus e não serve a Mamon, tá? Uma igreja que não tem compromisso nenhum com Mamon. Mamon é debaixo do pé, não é na cabeça. Mamon é servo, dinheiro é servo, não é senhor. E só existe 2 senhores, Jesus falou. Ou você serve a um ou a outro. Ou você serve Deus ou a Mamon. Tá? Então, no final disso tudo, uma igreja que serve só o Senhor, uma igreja unida, sem placa. E, gente, vamos lá. Eu estava pensando, que diferença hoje faz, sinceramente, ser Atlético ou ser Cruzeiro? Ser Lula ou ser Bolsonaro? Ser hétero ou homossexual? Que diferença hoje faz ser... Estou falando da perspectiva do mundo, né? O que mais? Ser negro ou branco? Ser pós-graduado ou analfabeto? O vírus colocou todo mundo em pé de igualdade. Está entendendo? Todo mundo em pé de igualdade. O inimigo é comum agora. E a igreja? A igreja não vai se unir, não? Nós vamos continuar com placa? Nós vamos continuar achando que quando Deus faz alguma coisa na terra, Ele faz primeiro na nossa igreja? Essa igreja aí não é a noiva, não. A noiva, ela só tem um cabeça, que é Jesus. Tá? Então, uma noiva que esteja unida, que seja uma só, né? Que não tenha várias cabeças, mas que seja uma só, que se une naquilo que é essencial e não deixe o secundário dividir. Uma noiva que não tem placa, uma noiva que entende o valor da oração e da comunhão, né? Então, eu espero que a igreja se desperte nesse tempo para colocar o joelho no chão. Eu estou vendo muito versículo sendo usado para corrente de oração aí. Um deles é, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar minha face, blá, 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 então eu virei do céu, sararei sua terra. Aí põe esse versículo e fala, agora Jesus vai sarar a terra, tá vendo? Espera aí. O que vai sarar a terra é o nosso quebrantamento, é a nossa confissão. Então, ao invés de orar contra o vírus, nós temos que orar contra nós mesmos, contra o nosso pecado, o nosso desleixo. Nós estamos olhando para o umbigo. A gente diz que entrou pela porta estreita, mas quer caminhar no caminho largo. Então, esse tempo é um tempo precioso que, se a igreja aproveitar, vai sair lá na frente fortalecida. O Espírito Santo já está preparando a noiva e está sacudindo a roseira aí, ó, tá? Porque é essa igreja forte, unida, em oração, sem placa,
que serve só a Jesus, que não serve a Mamon, é que vai preparar, ou que vai passar por esse avivamento, é que vai evangelizar, e é a geração que vai ser entregue pelo Espírito como noiva ao Senhor Jesus. Tá? Ou vocês acham que, por exemplo, o tsunami econômico veio para todo mundo, aí as grandes igrejas com estruturas enormes, que tem 50 funcionários, então, você acha que não vai sofrer? Todo mundo vai sofrer. Não vai ser fácil para ninguém, não. Né? Então, está na hora da gente realmente entender que esse também é um grito do Senhor, que isso tudo faz parte de um grande quebra-cabeça que vai culminar com a volta do Senhor, aleluia. Ele vai pôr um ponto final nessa história para começar uma outra história absolutamente maravilhosa. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Né? E a pregação agora, meus irmãos, sabe qual que é? A pregação agora não é politicamente correto, não. É para pregar a tempo e a fora de tempo. É falar assim, ó, arrependei-vos e crede no Evangelho. É boa notícia. A boa notícia, nós temos que fazer o povo olhar para Jesus agora, viu? Porque não vai ser economia que vai resolver, não é governo que vai... Os governos estão todos doidos, eles não sabem o que fazer. Né? Estão dizendo aí o próximo epicentro vai rodar nos Estados Unidos. Vai ser da Europa para os Estados Unidos. Não vai pegar a gente quando chegar na África. Entendeu? Então, meus irmãos, nós temos que nos preparar. Eu teria mais o que falar, mas eu quero... São 8h50, quero deixar esses minutos agora. Se alguém quiser dar uma palavra, perguntar alguma coisa, é só... Ô, João, explica aí como é que faz. Ou entrar no chat, ou então, como é que é? Explica aí. Então, eu recebi uma pergunta já aqui no WhatsApp. Também tem gente que mandou pergunta aí no chat. Então, tem a opção de mandar pergunta no chat e também de levantar a mão para perguntar aqui. Eu não sei se vocês sabem levantar a mão, mas no cantinho direito da tela vai ter a opção de mandar umas coisas. Uma das opções é a de levantar a mão. Então, vocês podem ou mandar no chat ou levantar a mão, que aí eu vou dando a palavra na ordem mais ou menos aí que vocês levantarem a mão. Mas eu já tenho 2 perguntas aqui já, Marcelo. Pode falar. Perguntaram aqui para mim, Mateus 24, 32 a 36. Qual que é a geração referida? Não passará essa geração? Tá. Como eu disse ali em Mateus e em Lucas também, Jesus está se referindo a 2 eventos, né? A destruição do templo, né? E a volta dele. Eu entendo que a geração que visse o que nós estamos vendo se cumprir, e uma geração... Veja bem, gente, por favor, eu não estou marcando dia, hora, nada disso, porque isso é de competência exclusiva do Pai. Eu só estou tentando entender os sinais. Quando a Bíblia fala de uma geração na Bíblia, ela fala de 40 anos, tá? Beleza? E eu entendo que a volta do Senhor, ela está aí para acontecer nos próximos anos, porque a geração que visse o que nós estamos vendo se cumprir, não ia passar sem que tudo isso acontecesse. E aí também esse versículo pode ser aplicado à destruição de Jerusalém, porque é a geração também que como foi no ano 70, né, a geração, não passará essa geração sem que tudo isso aconteça, a destruição do templo. Então, eu entendo que esse texto se refere a ambas gerações. A geração dos discípulos, né, ali 40 anos e tal, e a geração que viu isso que nós estamos vendo acontecer. Beleza. Qual? Aqui no chat, a Estela perguntou: o que você acha de Isaías 26, 20 e 21? Tem falado muito comigo. Tá, deixa eu abrir aqui Isaías. Eu tenho que ler o versículo aí.
Isaías 20. Isaías 26, 20 e 21. Tá, vou ler aqui, ó. Então, vamos lá. Meu povo, vão para suas casas e tranquem as portas. Esconde-se por algum tempo até que passe a ira de Deus. Porque o Senhor Deus virá da sua morada no céu a fim de castigar os moradores da terra por causa dos seus pecados. Pois a terra não esconderá mais os que foram mortos, mas deixará que apareçam todos os crimes de sangue. Eu, pessoalmente, acho que é o seguinte. A Bíblia se explica pela própria Bíblia, certo? E um texto claro joga um outro no escuro. Ó, um texto claro joga luz num texto cinzento ou num texto mais escuro sobre o mesmo assunto. Esse é um princípio da hermenêutica. Eu, pessoalmente, acho o seguinte. Jesus deixou muito claro, né? O Velho Testamento ele aponta para o Novo Testamento. Tá? Então, eu, pessoalmente, acho que Jesus, quando diz o seguinte, o ladrão, Satanás, o inimigo, veio para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham abundância. Eu, pessoalmente, não creio que essa pandemia, isso tudo, veio da mão de Deus. Eu creio que isso veio da mão do próprio inimigo. Deixa eu explicar para vocês como eu entendo. Eu entendo assim, desde o início, eu não sei quantos aí têm experiência de jogar dama, né? Dama é um jogo que hoje está meio... Nem sei se muita gente joga, mas enfim. E no jogo de dama, às vezes você dá uma pedra e aí a pessoa é obrigada a comer aquela pedra e aí você vai e faz dama e come 2 pedras da pessoa faz dama. Muito bem. Eu acho que desde o paraíso, que é um grande, desculpa o exemplo aí, mas um grande jogo de damas, entendeu? Quando o homem pecou, eu imagino que na cabeça de Satanás estava assim, agora eu quero ver, né? Ou o Senhor me perdoa se ele perdoar o homem, ele vai ter que me perdoar. O homem era a coroa da criação, né? Ou se ele destruir o homem, porque o homem, a regra é se comer, vai morrer. Então, agora eu quero ver o que Deus vai fazer. E aí Deus deixou ele comer essa pedra e aí ele fala assim, não, rapaz, aqui, eu mesmo vou ser o homem, eu mesmo vou pagar o preço. Por essa, Satanás não esperava, né? Então, eu imagino que essa epidemia toda, isso tudo vem por obra de Satanás, claro, assim como Jó, com a permissão de Deus, né? Com a permissão de Deus. E é claro que eu entendo que Deus está transformando isso, né, para a igreja numa grande oportunidade de crescimento, tudo que eu falei aí. Então, eu prefiro ficar com o entendimento do Novo Testamento do que ficar com o entendimento aqui de Isaías, né? Porque acho que o texto é muito claro, né? Que o ladrão é que vem para matar, roubar e destruir. Outra pergunta. E é mais ou menos nessa linha aí, ainda ninguém levantou a mão, então eu quero fazer uma pergunta minha. Que é uma coisa que as pessoas já sempre falam, às vezes me perguntam, só que eu acho que nesse cenário do coronavírus ficou mais evidente. Que se Deus é bom, se Deus é amor, como que ele permite isso tudo acontecer para os filhos dele? Porque não chega só também para quem não é cristão, para quem não acredita nele. Tem atingido também os cristãos. Então, se ele é amor, por que ele não está cuidando do filho dele? Que pai que é esse? Então... Ótima pergunta, João. Ótima pergunta. Então, vamos lá. Eu entendo que o Espírito está preparando a noiva, tá? E talvez você aí, está me ouvindo, esteja perguntando exatamente isso, João. Por que muitos, então, estão morrendo? Onde é que está Deus numa hora como essa? Eu queria responder para você, João, e para todos os outros, que eu entendo que ele está no mesmo lugar onde estava quando os filhos de Jó, injustamente, também foram mortos. Ou não foram? Eles estavam lá, veio um forte vento, caiu a casa em cima de todo mundo. Né? E não morreu só os filhos de Jó, caiu o raio do céu, morreu boi, morreu camelo, morreu tudo. Entendeu?
Onde é que estava Deus nesse momento? Ele está no mesmo lugar onde estava quando, por ordem de Herodes, criancinhas inocentes abaixo de 2 anos foram mortas. Você imagina, rapaz, Herodes mandou matar as criancinhas todas abaixo de 2 anos, tudo criancinha inocente. Onde é que estava Deus? No mesmo lugar, né? Onde é que estava Deus? Ele está no mesmo lugar onde estava quando os cristãos eram julgados nos leões, nas arenas. Onde é que está Deus quando está no mesmo lugar onde ele estava quando os irmãos nossos estão sendo executados lá em países aí de linha anti-Deus, anticristo. Ou seja, Deus está sempre no mesmo lugar. Mas ele não podia intervir? Ele podia. Mas isso tudo, cara, alguns vão morrer mesmo. Não tem jeito não, gente. Vamos entender isso, tá? Alguns vão morrer mesmo. E eu vou te falar uma coisa, só não morre mais gente porque Deus é bom. Porque, na verdade, o fruto disso tudo isso é fruto do pecado. É fruto do pecado. Entendeu? Essa desgraça toda que está no mundo aí. E aí, Deus é bom. É por causa do amor dele, era para morrer mais gente. Vou dar um exemplo aqui. O incêndio da Boate Kiss. Eu fui lá. Era para morrer mais de 1.000 jovens. Era para morrer todo mundo. Aí eu não vou falar que só morreram 242, porque isso seria uma... Né? Não vou falar isso. Não estou falando isso. Porque a dor de perder um filho é 100% para quem perde. Mas vou pensar... Eu encontrei com um dos rapazes que sobreviveu. Eu falei com ele, sabe por que você está vivo? Por misericórdia de Deus, cara. Que era para morrer todo mundo. Né? Depois eu vou postar um vídeo do Bill Gates, que em 2015 ele preveu que iria ter uma epidemia de um vírus e que o mundo tinha que se preparar para ele. O pessoal está pensando em outras coisas, é isso. Então vai morrer muita gente mesmo. E isso não quer dizer que Deus não ama. Entendeu? Agora, tudo isso faz parte de um grande contexto. Se eu for querer explicar a Deus onde é que ele estava quando morreram as criancinhas, quando Deus está no mesmo lugar, cara, e ele é bom. O que nós temos que fazer é clamar misericórdia. Misericórdia, se nós podemos clamar. Mas eu acho que Deus está sempre no mesmo lugar. Ele é amor. E eu posso não entender tudo que está acontecendo, mas eu confio que ele é fiel, ele é santo, justo, e ele é amor também. Então eu confio. Eu sei que ele está fazendo o que é certo. Sabe quando tem uma montanha atrás de montanha, aqueles negocinhos quando você sai de trás de uma montanha, tem uma outra, e uma fica escondida certinho. Lá nos Alpes suíços é assim, né? Uma montanha atrás da outra. Você olha, parece que é uma montanha só, mas é uma cordilheira. Atrás de montanha tem montanha só. O que vem aí, se a gente souber e entender e discernir, é bênção, sabe? E olha só, nós temos essa experiência com a Boate Kiss. Morreram 242 jovens. E quantos já se converteram a Jesus, que são do Senhor, por causa desse incêndio, entendeu? É complexo, mas é isso aí. Bom, são 9:02. Mais alguma coisa? Bom. Obrigado, Marcelo. Tem a Estela aqui, ela está de mão levantada, então eu vou dar a palavra para ela. Então é a última, diga lá. Pode falar. Pode falar, Estela. Pode? Deixa eu te falar, o que você acha a respeito do anticristo? Será que ele já está aqui no mundo? O que você acha? Porque eu tenho minha opinião, mas eu queria saber a sua. Eu, pessoalmente, acho que ele já está vivo. Então. Eu acho que ele está vivo. Porque eu acho que a volta do Senhor é para muito próximo, né? Realmente, a volta do Senhor, porque eu vou fazer 64 anos agora. E eu não consigo imaginar mais 20 anos para esse mundo, porque se a gente pensar na água, no ar, nas epidemias, só para terminar, eu queria dizer que no dia 20 de janeiro, agora, 20 de janeiro, antes, já estava acontecendo na China, mas não tinha chegado aqui no Brasil e tal, essa coisa toda. Mas no dia 20 de janeiro, depois vocês entram no YouTube, entra aí na internet, coloca assim, o relógio da meia-noite.
Tá? Uhum. Houve uma reportagem na Band, já saiu na Folha de São Paulo e tal, um grupo de estudiosos, eles criaram um relógio chamado relógio da meia-noite, que meia-noite seria o final do mundo. E eles vão acertando, vão fazendo um azar. Não tem nada de evangélico, Bíblia, nada não. Eles são as análises da conjuntura mundial, e eles falaram assim, meia-noite é o fim do mundo, o mundo vai acabar. Eles fazem uma análise da conjuntura mundial, são pessoas que ganharam o prêmio Nobel, são gente... Esse relógio existe desde a década de 50, depois da guerra, década de 40 e tal. E hoje, o relógio da meia-noite, eles acertaram, estava em 2 minutos para meia-noite, já está 1 minuto e 40. Eles já adiantaram mais 20 segundos, ou seja, eles também acham que o mundo não tem mais estrutura, não tem mais matéria-prima para se colocar tudo que está sendo destruído. Então, eles têm falado e faltam apenas 1 minuto e 40, 100 segundos para o fim, né? Que eles acham do mundo, mas eu acho que, pelo que eu entendo, é a do Senhor. Mas então, é isso, eu acho que, pessoalmente, eu acho que ele já está por aí. E daqui a pouco ele vai acertar. Mas isso é só uma opinião, tá bom? A minha também. Ô, gente, então, olha, muitíssimo obrigado. Agradeço, viu, João? E eu queria que a gente terminasse com oração. Se você discordou de algum ponto aqui, não tem problema, mas eu queria que a gente se agarrasse naqueles 4 pontos. Ó, nos 5, Jesus vai voltar, os sinais estão aí, nós temos que ficar atentos, tá? Alguns ou muitos não vão passar pela morte. O objetivo desse estudo todo é nos exortar para a vigilância, para ficar atentos, tá bom? Então, vamos nos unir naquilo que é o mais importante. E se algum ponto aí não bateu com a sua visão do fim, vamos continuar crendo e vamos para frente, tá bom? Eu vou orar, então. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse tempo que nós tivemos aqui juntos, agradecer pela tua palavra, que é viva e eficaz, ó Deus, e que nos aponta para a volta do Senhor. Então, que estejamos, ó Deus, abertos, ligados, antenados, ó Deus, nos sinais que estão à nossa volta. E que possamos ter uma vida, ó Deus, completamente dedicada a Ti. Porque, ó Deus, nós fazemos parte dessa noiva que está sendo preparada. Linda, maravilhosa, Deus, para o encontro com o noivo, que é o Senhor. Eu te agradeço muito pela tecnologia, te agradeço pela vida do João Vitor, te agradeço por aquelas pessoas que estão perto de nós. Deus, muito obrigado, Pai. Louvado seja o teu nome, Senhor. Eu te agradeço pela CPC, peço que o Senhor abençoe cada família representada aqui. O Senhor nos deu uma noite boa, uma semana de renovada esperança, fé e alegria. Oramos por aqueles que sofrem, oramos por aqueles que estão doentes, por aqueles que estão tristes. Senhor, que nós possamos, de alguma forma, ser resposta à nossa própria oração. Eu oro agradecido, Deus, em nome de Jesus. Amém? Amém. Só deixar um recadinho aqui, Adriana. Quando terminar, eu queria falar com você, estou precisando muito falar com você. Tá bom? Gente, Deus abençoe. Domingo, às 18 horas, nós vamos ter a nossa escola para os casais. Então, os bem casados vão preparar aí tudo mais. A lição que a Clarice mandou, domingo, 18 horas. E 19 horas, todos estão convidados para o nosso culto. Nós estamos tratando sobre os fardos pesados e nós vamos tratar de mais um fardo pesado. Vamos trocar mais um fardo pesado pelo fardo leve de Jesus. Então, que Deus abençoe. João, obrigado. Uma boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Vou encerrar aqui a reunião. Muito obrigado. Boa semana. Fiquem em casa. Jesus abençoe vocês. Tchau.